Boa noite. A caminho das presidenciais, hoje o debate é entre André Ventura e Jorge Pinto, candidatos apoiados pelo Chega e pelo Livre. Sejam muito bem-vindos. O sorteio ditou que começa André Ventura e termina Jorge Pinto. Hoje foi dia de greve geral contra a reforma laboral. André Ventura, há um mês o senhor dizia que encostava esta greve geral à extrema-esquerda, dizia que era um erro, dizia que o país não precisava de greves gerais. Hoje já mostrou mais alguma simpatia pelo protesto, dizendo que existem razões para descontentamento. Afinal, esta greve foi ou não um erro? Boa noite, Clara. Boa noite ao Jorge também. Cumprimento o meu adversário e todos os que nos estão a ver em casa. É precisamente o contrário. Eu alertei o Governo desde o início que nós devíamos era evitar uma greve geral. E que devíamos evitar uma greve geral procurando garantir que quem trabalha se sente valorizado, porque hoje em dia, na verdade, as pessoas que trabalham sentem que não são valorizados e que estão a sustentar os que não querem trabalhar. Sentir que quem trabalha por turnos, quem tem trabalho extraordinário, as mães que querem amamentar, ter filhos enquanto trabalham, tudo isto em junho, eu avisei o Governo de que estávamos no mau caminho, estávamos a criar um bar aberto para despedimentos, para precariedade, estávamos a criar uma lei que nem para as empresas interessava, porque mesmo que o intuito fosse ajudar as pequenas e médias empresas, era um caminho errado. Que havia questões que eram absolutamente, escandalosas. Um exemplo, a possibilidade de fazer despedimentos coletivos e depois recorrer ao outsourcing. Hoje é proibido por lei. O Governo quer acabar com isto. Qualquer pessoa percebe que isto é uma burrice, desculpem a palavra, é uma burrice, que mete nas pessoas o medo de serem despedidas a qualquer custo e de qualquer maneira. Então é ou não um isto erro? É um erro. Eu não percebi se considera... Não, é um erro ter chegado aqui. É um erro da parte do Governo que deixou chegar aqui e, sobretudo, porque o Chega... Desde o início, que era quem podia criar maiorias no Parlamento, era o Chega ao Partido Socialista, disse: meus senhores, estamos disponíveis para uma lei laboral que seja moderna, que vá de encontro àquilo que queremos, mas não estamos disponíveis para uma lei que seja um bar aberto de despedimentos, que seja um ataque às mães e aos pais, que seja um ataque aos direitos dos trabalhadores em matéria de horários e de quem trabalha por turnos. E, portanto, eu acho que se podia ter evitado chegar aqui. Deixa-me só fazer esta nota, porque começámos com este assunto e eu acho que é importante e que também que o meu adversário se pronuncie sobre isto. O que aconteceu há pouco à frente da Assembleia da República é a todos os títulos lamentável. Em que termos? Nos termos em que ofendeu os próprios trabalhadores. Mancha este dia de greve geral? Não, o que aconteceu há pouco à Assembleia da República. Sim, mancha este dia de greve geral? Porque, Clara de Sousa, se temos um descontentamento que é legítimo, e é legítimo, pelas razões que eu acabei de dizer e por muitas outras, mas acabamos à frente da Assembleia da República a ofender polícias, a queimar cartazes, a pessoas nuas a ofender o Parlamento. Quer dizer, eu pergunto às pessoas, se isto fosse uma manifestação do Chega, ou de alguém ligado ao Chega, todas as televisões, claro, todas, estavam a dizer que o Ministério Público tinha que intervir, que tinha que haver inquéritos, deixa-me só dizer isto, tinha que se saber o que se passou. O que aconteceu há bocadinho foi uma ofensa à autoridade, foi um desrespeito, e eu acho que nem os trabalhadores portugueses estão de acordo com isso. Jorge Pinto, nós percebemos que a adesão à greve foi desvalorizada completamente hoje pelo Governo, mas ouvimos que a luta continua. É de facto possível flexibilizar, tornar as empresas mais competitivas sem mexer nos direitos adquiridos? E como é que também faz a leitura dos acontecimentos de hoje, nomeadamente este episódio, à frente do Parlamento? Boa noite, Clara de Sousa, boa noite, André Ventura, e boa noite aos telespectadores. Eu não deixo de começar por notar que André Ventura tem mudado constantemente de posição em relação àquilo que é este pacote laboral. Disse, como a Clara de Sousa disse muito bem, há dias que era um erro, hoje vem com uma retórica completamente diferente. Talvez no final deste debate se queira ir juntar algum sindicato, até candidatar a líder da CGTP. Bem-vindo, camarada Ventura, a esta luta. Aquilo que está em cima da mesa, e é importante que as pessoas percebam, é um ataque como há muitos anos não acontecia aos direitos dos trabalhadores. Não é por acaso que 12 anos depois voltámos a ter uma greve geral que juntou as duas intersindicais. Isto não acontece de ânimo leve. Portugal é, aliás, dos países da Europa onde menos greves se fazem. Os trabalhadores, aqueles que eu hoje e daqui homenageio porque abdicaram de um dia de salário para estar na rua, para mostrar que os seus valores e que os seus direitos devem ser defendidos, não fazem isto de ânimo leve. A grande pergunta é, porquê é que isto está a ser feito? Porquê é que o Governo está a apresentar estas alterações de proposta? A minha pergunta é necessária ou não mais flexibilização para tornar a economia mais competitiva? E é possível flexibilizar sem mexer nos direitos dos trabalhadores? É importante que saibamos o que é que está em cima da mesa e os dados. Portugal já é o segundo país da Europa com mais trabalhadores precários. Nós queremos trazer mais precariedade para o país. Para quê? Portugal já é o país onde as pessoas não têm filhos precisamente por causa da precariedade que já têm no trabalho. Nós queremos retirar ainda mais direitos às mães lactantes e aos pais de crianças. Para quê? Portugal é um país que nos últimos anos tem conseguido
colmatar o fosso entre trabalhadores masculinos e femininos e que agora arrisca a voltar a aumentar esse fosso. Para quê? Aquilo que eu quero, porque sou muito ambicioso para Portugal, é que haja uma visão diferente. Porque se nós queremos realmente introduzir tecnologia, se nós queremos introduzir inovação na nossa economia, isso deve ser feito dando mais reforço de condições aos trabalhadores. Mas a verdade é nós que ambos precisamos de um discordam país... deste pacote laboral. Eu não sei se a André Ventura discorda. No que é que divergem? É no diagnóstico, é na solução? A AD não vai nunca conseguir aprovar este pacote sozinha na Assembleia da República. Portanto, quem daqui nesta mesa irá fazer com que esse pacote seja aprovado é André Ventura, não sou eu. Quem já mostrou muita abertura, quem está sempre contra os direitos dos trabalhadores, mas pelos vistos hoje, afinal já não está muito, quem é um catavento e um troca-tintas permanente é André Ventura, não sou eu. A minha posição é a mesma desde sempre. Por isso é que eu hoje estive ao lado dos trabalhadores para os ouvir, para ouvir aquilo que os inquieta. Da mesma maneira que há dias estive na manifestação contra as violências feitas sobre as mulheres, para ouvir, para perceber, porque essa é a função do Presidente da República. E acha que o sindicalismo de hoje continua a representar bem os trabalhadores? Eu tenho muita pena e acho que isso também é consequência dos poucos direitos ou do modo como a nossa economia está desenhada. Tenho muita pena que haja baixas taxas de sindicalização em Portugal, abaixo da média da OCDE. Eu quero que haja mais e naquilo que de mim depender, muito mais gente irá estar sindicalizada e teremos sindicatos fortes, comissões de trabalhadores fortes para representar os direitos dos trabalhadores e sim pô-los em cima da mesa para que Portugal seja um país onde vale a pena trabalhar, para o André onde Ventura, as pessoas chegam ao final do mês sem ter de contar os... Que os sindicatos também são parte do problema. Eu começo por notar isto. De facto, só o Chega é que pode fazer esta aprovação, que o LIVRE não conta para nada. Isso é uma evidência. O LIVRE não conta nem para aprovar uma coisa de condomínio, quanto mais para aprovar uma de presidenciais. Deixe-me lá terminar, não me interrompa, por favor. Só o Chega é que pode fazer isso. O LIVRE não conta para nada. Aliás, o candidato Jorge Pinto também conta para pouco, porque as sondagens dão-lhe menos de 1%, portanto também não conta para muito. Mas vamos ao que interessa. O Chega teve uma coisa desde o início onde o LIVRE andava adormecido. O LIVRE antes do verão estava desaparecido. Aliás, o LIVRE anda desaparecido desde há uns anos, mas estava desaparecido quando o Chega andava a dizer que nós, se tivéssemos de ter uma lei laboral, tínhamos que respeitar direitos de quem trabalha por turnos, direitos de quem trabalha extraordinariamente. Falámos das questões da fiscalidade, do que era importante mudar, em que quem trabalha mais se sente hoje num país, que tem que pagar uma carga de impostos para sustentar esta tralha toda que não quer fazer nada e que nós devíamos mudar isso. O LIVRE, o Jorge Pinto nem existia, portanto estava apagado, nem se sabe onde é que ele estava, devia estar de férias. O resto, não se sabe onde é que andava. E o Chega andava a dizer, e eu andava a dizer, que tínhamos que mudar a lei laboral com peso, conta e medida. E o que é que isso significa na prática? Dê-me um exemplo, Vou dar um exemplo, este do outsourcing, que eu já lhe referi, mas outra questão que é importante. Mas o Governo também já admitiu recuar nessa parte do outsourcing. Nós demos-lhe 3 meses para poder recuar, 4 meses, e o Governo não quis recuar. Fui eu que mais lutei quando o Jorge Pinto andava a dormir, provavelmente em casa, enquanto estava à espera de ver o que é que acontecia. O meu filho não deixa dormir muito, tenho esse azar. O Jorge Pinto estava a dormir e eu estava a falar da lei laboral. Estava a dizer o que era importante para proteger quem trabalha, para proteger quem... Mas também quem investe em Portugal. O Jorge Pinto dizia a economia portuguesa é precária, mas também os dados mostram, Jorge Pinto, que a economia portuguesa é a menos competitiva das menos competitivas da OCDE. Só que o LIVRE não quer saber disso, porque o LIVRE o que quer é um país de subsídio dependentes, de gente de salários baixos, como acontece na Venezuela, como acontece em Cuba. Este é o modelo do LIVRE. O meu não é esse. O meu é de um país moderno, que olhe para a frente, que proteja quem trabalha, mas que queira uma economia competitiva. O catavento aqui é o LIVRE, que tanto diz que era uma economia moderna, que anda aos abraços com os ditadores da América do Sul. Continua. Diga lá. Eu sei que está, mas deixa-me lá terminar. Estou muito nervoso, olha para mim. E, portanto, a lei laboral nunca devia ter chegado a este ponto, nem devia ter chegado a este modelo. Deixa-me dar-lhe um exemplo, porque eu acho que é revelador de como o Governo atua mal nesta matéria. A questão do despedimento ilícito. O que a lei diz hoje é que quando há despedimento ilícito, o trabalhador depois tem direito a pedir a reintegração. O Governo quer acabar com isso. Ora bem, se alguém foi despedido ilicitamente, faz todo o sentido que seja reintegrado. Este é o tipo de coisas que não são de direita nem de esquerda. Mas nesse ponto estão de acordo. Deixa-me só dizer. A questão é que nesse ponto estão de acordo. O que é que vos diferencia, afinal? O que nos diferencia é que nós podemos aprovar leis e o LIVRE não pode. É que nós podemos fazer a diferença e o LIVRE não pode. O Chega conta, o LIVRE não conta para nada. Deixa-me equilibrar os tempos e para dar a oportunidade ao Jorge Pinto para responder. É o que eu digo. Eu tenho pena de não ter trazido uma ficha de algum sindicato ao qual André Ventura se pudesse juntar aqui hoje. Amanhã dirá algo completamente diferente. Jorge, deixa-me só dizer isto. Eu tenho só que a maior parte dos trabalhadores sindicalizados estão mais de acordo comigo do que consigo. Quando eu puder, só para corrigir, é claro que eu se viesse aqui para desmontar as mentiras que André Ventura irá dizer ao longo do debate, não farei outra coisa, não farei. Mas teve azar nesse particular, é que eu muito provavelmente fui o primeiríssimo deputado a falar precisamente deste anteprojeto. O primeiríssimo, mas como André Ventura não passa muito tempo na Assembleia da República e menos ainda nas comissões, não terá ouvido. Tenho pena que não o tenham informado. Repito, aquilo que eu quero e quero muito é aquilo que eu quero e quero muito é que haja uma transformação da nossa economia.
E eu acredito mesmo que a economia portuguesa se pode distinguir por um círculo virtuoso que passa pelo aumento dos salários, pelo combate à precariedade, por mais reforço da negociação coletiva, pela introdução de tecnologia na nossa economia, para que sim possamos ter uma economia de alto valor acrescentado e veja-se lá até pagar menos impostos. Isto é possível. É isto que me move e é em relação a isto que eu tenho trabalhado. Que outros não o queiram, que outros venham agora com um discurso muito fanfarrão dizer que não, nós estamos ao lado dos trabalhadores. As pessoas sabem bem, aquilo que André Ventura e todos os deputados do Chega têm dito sobre este anteprojeto, têm dito sobre esta greve e, aliás, viu-se quem é que hoje esteve na rua a ouvir e ao lado dos trabalhadores. Isso é a prova cabal de quem está... Muito rapidamente, só para dizer isto. De todas as propostas que o Chega apresentou, é que o Chega não se compara com o LIVRE. O Chega tem propostas a sério para a lei laboral, para a lei fiscal. O LIVRE tem zero. Mas não é mentira, Jorge. O Chega apresentou mais de 20 propostas para reduzir impostos sobre os trabalhadores e sobre as empresas. O LIVRE votou contra. Eu vou-lhe dizer aqui cara a cara porque é que vota contra. Porque o senhor quer uma economia em que uns que trabalham por turnos, extraordinariamente, etc., estejam a sustentar aqueles que o senhor gosta, que é os que não fazem nada, os que vivem à conta do Estado, os que querem os rendimentos básicos incondicionais, a tralha que não interessa para nada e que os senhores querem sustentar. Mas sabe uma coisa, Jorge? Não se ria. Ri muitas vezes, já deveria saber. Mas olha, eu não me rio só porque eu estou a defender os trabalhadores e sei quem é que estou a defender. Eu sei que os trabalhadores deste país estão fartos da sua conversa, da treta, de andar a sustentar quem não faz nada. E nós queremos uma lei que proteja menos os subsídio-dependentes e que proteja mais quem trabalha. Essa é a diferença entre nós. O seu trabalho na Assembleia da República é zero. O Jorge Pinto tem dito, eu não sei se ainda quer responder não há nada para eu posso esta questão, mas tem que ser muito rapidamente para avançarmos. Não, porque eu prometi no início da minha campanha, quando apresentei a minha candidatura, que não vinha andar a reboque de ninguém, vinha para falar de presidenciais e marcar agenda. É isso que vou fazer. O estilo cabotino do André Ventura, já deveria saber, até pelo tempo que estamos na Assembleia da República, que a mim não me impressiona. O Jorge Pinto... E como não me impressiona... Não vamos entrar agora por aí, mas o Jorge Pinto tem dito que é um candidato do regime, defensor da República, contra discurso de ruptura. O André Ventura apresenta-se como um antissistema e quer uma presidência de ação com mais poder. Ora, o que é que resolve um presidente do regime que, aos olhos, por exemplo, dos que estão do lado do Chega, é um presidente mais do mesmo na vida destas pessoas? Deixe-me começar por André Ventura ser antissistema. Repare, alguém que esteve em 40 entrevistas este ano, que se somarmos a isso as presenças em debates de legislativas e presidenciais, está em média cerca de uma vez por semana nas televisões, alguém que neste mês de novembro foi de longe a pessoa, mas de muito longe a pessoa a ter mais tempo de antena nos nossos noticiários, não é alguém antissistema, não é ninguém que está sequer ao lado do sistema, é o queridinho do sistema. Tem que mandar isto. Portanto, André Ventura, se alguma coisa, é o queridinho do sistema. Aquilo que para mim sempre foi muito claro é que eu tenho orgulho na nossa Segunda República. Eu tenho orgulho no regime de Abril. Eu sou uma pessoa do regime, não tenho qualquer problema em dizê-lo, porque eu sei muito bem o Portugal que nós tínhamos antes de 74. Como é que sabe? Aquele Portugal que obrigou a minha família a emigrar e a viver em França durante décadas. Eu sei muito bem o que era Portugal no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à habitação em 74. Eu tenho muito orgulho na democracia e no Portugal que nós conseguimos construir nestes 50 anos. Tem problemas? É evidente que tem, e é por isso que eu sou candidato a Presidente da República. É para mobilizar a cidadania e pô-la ao serviço das pessoas e dos portugueses. Portanto, sim, eu sou um candidato do regime porque eu acredito na nossa República. E como é que encara a inspiração na Quinta República Francesa de André Ventura? Um regime que, de facto, seja mudado para que o Presidente possa ter mais poderes? É evidente que a nossa Constituição tem a atribuição ideal dos poderes. A distribuição dos poderes, tal como está consagrada na nossa Constituição, quanto mais conheço outras realidades paralelas a nível europeu e não só, mais me convenço que a nossa separação de poderes é ideal. Nós temos este regime semipresidencialista, que na verdade se aproxima mais de um semi-parlamentarismo, que é bom para o país. Nós temos um regime onde o Presidente da República não tem vetos permanentes, isso é bom para o país. Nós temos um regime onde o Presidente da República não legisla, não se imiscui nas competências da Assembleia da República e do Governo, isso é bom para o país. E eu quero ser o Presidente da República que está ao lado da Constituição, tal como ela está neste momento, porque ela é boa e ela serve o nosso país e ela dá-nos as ferramentas para corrigir os problemas que, infelizmente, ainda são bastantes que Portugal atravessa. André Ventura, quais são exatamente os poderes que quer retirar ao Parlamento para dar ao Presidente da República? Não tem que ver com dar poderes ao Parlamento, tem que ver com... retirar poderes ao Parlamento. Não tem que ver com isso, tem que ver com o Presidente ser interventivo e não ser uma jarra de enfeitar como estes candidatos todos querem fazer parecer. Então que poderes é que quer que o Presidente tenha? Estes candidatos todos, desde o Jorge Pinto, que não está a sério nisto, o Jorge Pinto está aqui para desistir para o António José Seguro daqui a uns dias. Todos sabemos isso. Não, a mim não
me dera, para mim, não tenho nessa consideração. Para mim é-me relativamente indiferente estar na corrida. Não leva a mal, mas é-me indiferente. Até é bom que esteja. Quanto mais gente de esquerda tiver, melhor para se degladiar entre vocês e os disparates que dizem ficar entre vocês. Isso é ideal. Agora, está aqui para desistir para o António José Seguro daqui a uns dias, todos sabemos isso. Mas vamos lá ao que interessa, para falar seriamente sobre a Constituição. O Jorge Pinto sabe, como eu também sei, que hoje o que temos é um sistema montado, que foi montado propositadamente, depois do 25 de Abril e depois da revisão de 1982, foi propositado para criar dificuldades ao sistema a funcionar. Pergunta ao Jorge Pinto, faz sentido que o Primeiro-Ministro indique um Procurador-Geral da República que depois o vai investigar a ele? O Jorge Pinto sabe que não faz sentido, só que tem medo do sistema. Sabe que o Presidente da República tem uma palavra a dizer sobre essa nomeação, mas sei que quem indica é o Primeiro-Ministro, o Presidente da República nomeia, como sabe muito bem. Sabe que não é obrigado. Também sabe, sei que não é obrigado, mas sabe que há uma prática nesse sentido, como no Supremo Tribunal de Justiça. Eu guio pela Constituição, não pela prática. Deixa-me lá terminar agora, só para as pessoas perceberem que não percebem nada de justiça e que me deixe falar. A primeira o Jorge quer o mesmo sistema que temos de corrupção de 50 anos, mantido nesta forma, em que a justiça está toda bloqueada para proteger os corruptos e os habituais. Eu quero mudar a Constituição porque quero garantir que a justiça tem independência, que efetivamente quem é nomeado não depende de partidos políticos, nem depende... O LIVRE quer o contrário, porque o LIVRE vem da mama do Bloco de Esquerda, que sempre quis o contrário. O LIVRE nasce do Bloco... Aliás, o seu líder era do Bloco de Esquerda, aliás, foi para o eurodeputado... Não era do Bloco de Esquerda, eurodeputado... O seu líder era do LIVRE e foi para lá. O seu era do PS, que ainda é pior, francamente, ainda é pior. Mas vamos lá, porque é do PS, era do PS, militante do Partido Socialista. Aventura. Quiseram montar um sistema em que a justiça, a economia não tinha independência nenhuma e estava tudo dependente do Estado. Jorge Pinto, nós não temos um bom sistema hoje. Não acho que esse sistema é uma coisa que é boa. Nós temos um sistema que tem mandado os jovens para fora, que tem garantido uma justiça que não julga ninguém. O José Sócrates está há 15 anos para ser julgado, no tal sistema que os senhores gostam, na tal república que os senhores gostam. Os corruptos é um vê-se-te-vias, tudo a roubar, a ver o mais possível se consegue fazer. A justiça não anda para a frente. E o Jorge Pinto diz assim, eu gosto deste sistema porque sei o que é que era antes. Eu e o Jorge não éramos nascidos. E de que forma é que o presidencialismo iria resolver estes problemas? Para percebermos. Eu e o Jorge não éramos nascidos em 1974. Eu até sou um bocadinho mais velho que o Jorge já nasceu depois. Nenhum de nós era nascido. Mas sabemos uma coisa, não queríamos o que estava antes. Mas o que não queremos, o que está antes, não quer dizer que sejamos passivos perante o que está a acontecer. Podemos querer fazer uma mudança. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqui o meu adversário à frente disse assim, se um dia estiver em causa uma revisão da Constituição que eu não concordo, dissolvo o Parlamento. Ou seja, o tal homem do sistema diz que se não concordar com uma revisão constitucional, dissolve o Parlamento. Ó Jorge Pinto, isso é autoritarismo, isso é falta de noção da vida democrática, isso é estar tão agarrado ao sistema que não percebe que um momento em que os portugueses decidam escolher alguém contra o sistema ou um partido fora do sistema, o senhor, em vez de aceitar, vai e dissolve o Parlamento e demite o governo. Já percebemos, deixe-me equilibrar os tempos. Jorge Pinto. Isso é um autoritarismo que eu não compreendo. E disse também que só daria posse a um governo liderado pelo Chega, ora bem, essa é que é a questão. Uma maioria absoluta, além desta situação que foi referida por André Ventura. Isto não pode ser visto também como um atentado contra a democracia? Deixe-me, Clara de Sousa, responder, até porque André Ventura e eu estamos distantes em praticamente tudo. Acho que a única coisa que podemos ter minimamente em comum é que ambos estamos na vida política, mesmo que de base, desde muito jovens. Eu filiei-me no Partido Socialista com 18 anos, julgo que o André Ventura com 15 anos. Mas eu, com 23 anos, quando José Sócrates queria ser recandidato a secretário-geral do PS, enviei-lhe um e-mail onde lhe dizia que discordava da maneira dele liderar o país e de liderar o Partido Socialista. Eu, com 23 anos, antes de qualquer escândalo associado a José Sócrates. Onde é que está o e-mail de André Ventura relativo a Duarte Lima? Onde é que está o e-mail de André Ventura relativo às polémicas com Miguel Relvas? Onde é que está o e-mail de André Ventura relativo ao calote que Luís Filipe Vieira deixou ao nosso país? Onde é que estão? Zero. Bola. Já vai ter a oportunidade, deixe-me equilibrar os tempos. Faça favor. Eu achei, ficaria surpreso, mas achei que André Ventura pudesse não saber enviar uma carta, ou enviar um e-mail, ou ter os contactos das pessoas. Mas André Ventura reconhece isto. É que parece que sabe enviar cartas. Há 5 anos enviou uma carta, veja-se lá, a Miguel Albuquerque, a pedinchar para ser o pilar da sua candidatura presidencial. E, portanto, acho que estamos esclarecidos no que diz respeito ao nosso passado, que é um passado que deve influenciar e explicar aos portugueses aquilo que nós seremos enquanto Presidentes da República. Muito orgulho do meu passado, que desde muito cedo é irrepreensível no que diz respeito à ética e combate à corrupção. Nisso sou e serei sempre Responda à minha pergunta, então, por favor. Sobre o exercício do poder presidencial nestes casos. Sobre o exercício do poder presidencial, André Ventura está aqui a fazer uma confusão, porque eu disse, admito e repito, se eu for Presidente da República e houver uma tentação de apenas à direita e à extrema-direita, apenas a um lado do espectro político, haver uma revisão drástica da Constituição, coisa que nunca aconteceu na nossa democracia, eu dissolvo o Parlamento com absoluta clareza. E deixa o país sem governo durante 6 meses? Meu Deus, que responsabilidade. O que eu digo é
o que é uma revisão drástica. mostra que não está a sério nisto. Olha, Está a é coisas brincar. como o André Ventura Está a queria brincar. fazer nas a anteriores brincar. propostas de revisão a brincar. constitucional. Mas deixa ou não o que país queria... sem governo durante 6 meses? É um Clara mal de Sousa, menor para si? os Coisa tempos são o que ridícula. são. Eu sou muito cauteloso e um Presidente da República tem de usar com muita parcimónia aquela que é conhecida como a bomba atómica. Mas esta minha promessa é, na verdade, uma forma de dissuasão nuclear. É dizer a quem quer que seja, os representantes dos partidos que podem fazer essa revisão constitucional drástica, e repito, sem que os portugueses tenham sido tidos e achados em eleições legislativas, e eu digo diretamente aos portugueses, eu vou-vos ouvir. E eu quero que vocês tenham uma palavra a dizer sobre aquilo que nunca aconteceu na nossa democracia, que é uma revisão constitucional apenas a um lado do espectro político e sem que os portugueses tenham sido ouvidos. Oportunidade ao André Ventura para eu sei responder. que ser do Partido Socialista hoje é um cadastro. E eu sei que não gosta disso, mas é o que Não se esqueça mas é das o que é. cartas. Agora, não me venha falar cá de escândalos e dos partidos. Quando eu havia o escândalo do Armando Vara, o senhor estava calado e já era do Partido Socialista e estava lá caladinho que nem um rato, enquanto o Armando Vara andava... Aquilo que vocês sabem As bem suas o que é. cartas, O quando é que Armando estão? Vara. O Jorge Coelho, quando lá andava, o senhor estava lá. Só que estava caladinho que nem um Diga rato. lá. Era o PS a gamar, não interessa. Diga lá, zero. Enquanto havia os escândalos ligados ao engenheiro José Sócrates, engenheiro, Olha, entre aspas, olha. na altura, não, Jorge Pinto, antes de ser secretário-geral. É. Sabe que ele foi ministro do Ambiente. Sabe. E sabe onde é que estava? Jorge Pinto, nessa altura, Sabe era que- militante. Não, agora deixa-me Não, falar. sabe Agora a vai ideia ter que que eu ouvir, tinha? Jorge Pinto. Ora, diga lá, que ideia Agora que eu vai ter que tinha? ouvir. O Jorge Pinto era um militante ativo do Partido Socialista com peso e com. Diga lá que idade que eu tinha quando José Sócrates era ministro Era do militante do Ambiente. partido ou não era? Eu- Ou não idade é era? que Não era tinha, militante. Jorge menor de Não idade. era militante do partido? Menor de idade. Não era militante da JS? Eu não, Era ou não nunca militante da fui. JS? Não, nunca fui, Então teve no André Partido Socialista, chegou e saiu. Foi isso? Entrou e entrei saiu. com 18 anos só para o partido. Olha, É verdade, é que tinha 18 anos? devia ter preparado melhor as Olha, notas. não, Jorge Pinto, não deviam ter parado nada. A verdade é que deviam. durante o tempo do Armando Vara estava lá, durante o tempo do Jorge Coelho Deviam, estava lá deviam. e durante o tempo do José Sócrates Saiu o tiro pela estava lá culatra, não é? também. Não, é só por eu saí quando houve uma razão. Sabe qual foi? Sabe quando é que eu saí? A ambição Sabe de quando é que eu poder, saí? é claríssimo. Não, foi quando eu disse que os ciganos tinham que trabalhar e cumprir a lei e o PSD achou que eu não tinha razão. Mas mostra lá as Sabe o suas que é que eu cartas. fiz, Jorge Pinto? Saí, por convicção. Não fui como mostra lá auxiliar. as suas cartas. Deixa-me lá terminar. Eu sei que não quero ouvir isto, mas eu saí. Não, sou eu que não quero ouvir. Eu saí porque discordei de um caminho que estava a dizer que os ciganos tinham que trabalhar, tinham que cumprir regras, e o PSD achou que não. Eu decidi sair. Eu achei que a imigração estava descontrolada. O PSD achou que não. Eu achei que a corrupção estava descontrolada. O PSD achou que não. O seu líder saiu para ir ganhar dinheiro para Bruxelas, como eurodeputado. Essa é a diferença entre partidos, essa é a diferença entre nós. Mas eu não vou deixá-lo passar sobre isto. O Jorge Pinto disse e cito: se houver uma maioria no Parlamento que leve a cabo uma revisão constitucional, mesmo que eleita legitimamente pelo povo, à direita e à extrema-direita, palavras de Jorge Pinto, eu dissolvo o Parlamento. Eu tenho que o confrontar com isto por isso. Se houver uma maioria constitucional, como sabe, é porque há 2/3 do Parlamento. Significa que houve eleições e que há uma maioria no Parlamento representativa dos portugueses. E o senhor o que diz é: eu não aceitarei isso e dissolverei o Parlamento. Primeiro, o senhor sabe pouco de direito constitucional, não sabe que o Parlamento o Presidente tem que assinar a lei constitucional. Não a pode não assinar. Agora, Precisamente ou sabe isso, ou então é pior ainda, ou então é mais grave ainda. O senhor sabe isso e faz isto como fraude. Que é, então eu como sei que vou ter que assinar a lei, dissolvo antidemocraticamente o Parlamento antes disso acontecer. Sabe o que é? Eu vou dizer aqui nos olhos. O senhor é um ditador igual a... E o senhor, não se ria, o senhor é um ditador que não aceita a vontade do povo, que não aceita a vontade do povo e que, repare, o Chega tem 60 deputados. Os senhores têm 5. Tem 70? Tem 60 deputados. Os senhores têm 5. Ou o que é? Ou 5 ou 6. Não sei quantos têm. Fica Está aqui a lançado. comparar... Não, desculpe lá, claro. É um Está a ditador. deslegitimar a vontade de 1 milhão, mais 1 milhão, de 2, 3, 4 milhões de pessoas, porque o senhor não gosta disso. Aprendam uma palavra: democracia. Jorge Pinto tem a Chama-se oportunidade de democracia. responder? Chama-se Eu não tenho, democracia. Clara Pois não Sousa, tem eu quero resposta, debater isso é verdade. temáticas Foi acusado de presidenciais. ser um ditador. Fui Não quer mal responder? citado. Não foi mal citado, eu Se tenho estivesse aqui aqui. a desmentir tudo o que André Ventura diz, eu não faria outra coisa. Eu deixo isso para os polígrafos, para aqueles que vão não disse o que verificar é os que disse, factos. desculpe lá. Eu já Então, expliquei esclareça-me lá. claramente, já disse, em caso de haver uma vontade de uma revisão drástica constitucional, Mas vontade ou uma apenas revisão? à Só para eu direita, perceber. e que não tenha passado pelos portugueses, não tenha sido discutida em eleições legislativas, como não foi, a minha posição é de dissolver Claro, a não vão Assembleia da entender-se República. nisto. Não vão mas é que claramente a Constituição, entender-se nisto. Claro, como a Constituição me permite fazer. Claro, isto é uma ponto questão de entendimento, final. é só isto. Há uma maioria de direita no Parlamento que leva a cabo uma revisão constitucional, tem que ter 2/3. Isso já ficou claro. Então, o que é que o Jorge Pinto dissolve? A maioria de 2/3? Eleita pelo povo? Então o senhor é igual ao que Fidel Castro e ao Maduro. Não se ria, ria-se. rio. Não se- Sabe porquê é que não se ria? Rio, Não André se ria de ser Ventura. um ditador, não Rio, se ria, rio. porque é grave demais, só mostra uma coisa, que não está a sério nisto, só está a brincar. E eu não estou para perder o meu tempo aqui, e os portugueses também não, com um candidato que está aqui para ser brincalhão. Mas o Jorge Pinto diz também que Desculpa quer lá. falar Isto é com para os levar a portugueses. sério, não é para brincar, ó Jorge. Jorge Pinto- Quer dizer, não pode vir aqui dizer que André dissolve Ventura. uma maioria que acaba com o governo. A Clara de Sousa perguntou-lhe tranquilamente e deixa um país 6 meses sem governo. E o senhor ri-se.
E o senhor acha que isso é muito, muito inteligente? Acha que está-se a rir inteligentemente das pessoas? E o Jorge Pinto não respondeu isso, que é o quê? As pessoas não riem. Deixa-me colocar aqui, eu sei que gosta de colocar o país, quer colocar o país na ordem, mas eu também quero colocar aqui alguma ordem neste debate. Não, porque claro é que o Jorge Pinto diz que quer falar com os portugueses que votaram ou pensam votar no Chega, que estão desiludidos e sem esperança. O que é que quer dizer-lhes exatamente? Olha, é uma questão muito simples. Se eu há pouco indiquei uma coisa, talvez a única que tenho em comum com o André Ventura, agora mostro aquela que se calhar é a maior diferença entre nós. É que eu amo Portugal, onde André Ventura odeia o país. Mas eu percebo porque é que odeia. Porque André Ventura não conhece Portugal. Vive num condomínio fechado. Não se deve lembrar da última vez que andou em transportes públicos. Só fala com os portugueses quando tem 4 ou 5 seguranças pelo meio. André Ventura, eu nunca sequer o vi na cantina da Assembleia da República. Mas viu mal. O senhor não conhece Portugal. O senhor não fala com os portugueses. Só fala quando vai fazer vídeos para o TikTok. Só fala quando vai apagar aqueles fogachos com um ramozinho para depois fazer um vídeo ridículo quando centenas e milhares de bombeiros estão a combater os fogos florestais. O senhor não conhece Portugal. E como não conhece, inventa um país que lhe convém, que é o país do ódio, que é o país da violência, que é um país onde todos estão contra todos. E eu conheço Portugal muito bem. Conheço muito bem, porque eu, quando vou falar com os portugueses, vou falar sem câmaras, vou falar com tempo, e eu ouço-os. E eu sei o Portugal que existe, que não precisa de ser inventado nem imaginado. E esse é o Portugal da empatia, é o Portugal da amizade, é o Portugal do amor, é o Portugal onde os familiares e os colegas de trabalho se chateiam, mas no dia a seguir voltam a fazer as pazes porque continuam a ser familiares e colegas de trabalho. E esse é o Portugal que já existe, no qual eu vivo e ao qual eu quero dar visibilidade. E sim, é precisamente por isso que eu quero falar aos desiludidos que já votaram no senhor e que ponderam votar novamente. E vou falar aos mais velhos para lhes dizer que sim, eu percebo que com as baixas pensões e com a vontade de ajudar os seus filhos e os seus netos estejam desiludidos. Que sim, que eu percebo que os trabalhadores que chegam ao final do mês e têm de escolher entre dar um bocadinho mais de conforto aos seus filhos ou pagar uma despesa urgente, não saibam o que fazer. Que sim, aos jovens, como eu, se veem na obrigação e na vontade de emigrar, eu os percebo, eu ouço-os. Eu quero lhes dizer que eu os ouço e quero lhes dizer que quero usar a desilusão deles ao serviço do país e quero usar a desilusão deles para que comigo venham dizer presente por um país que vale a pena lutar e um país que eu amo. Mas aqui alguém quer ser o Presidente da União e um Presidente da divisão, colocar os portugueses uns contra os outros? André Ventura. Não sei se conhece, é uma zona no subúrbio de Lisboa, não é de onde o Jorge Pinto é, mas é de onde eu sou. É a maior freguesia do país. É um subúrbio do país. Eu não andei em escolas privadas, andei em escolas públicas. O seu líder mete os seus filhos em escolas privadas. Não é o meu caso. Prazer em conhecê-lo. Eu andei na escola pública, tal como o Jorge Pinto. Não me venha dar lições de moral de partidos corruptos como o seu. Isso eu deixo para vocês e para o Partido Socialista. Okay? Não me venha dar lições de moral que eu não lhe aceito isso. Eu sei de onde venho, sei para onde vou. Eu amo os portugueses como ninguém. Eu dou a minha vida, a minha saúde, como se eu nunca deu por este país. Eu dou tudo o que tenho por Portugal. Dou tudo o que tenho por Portugal. De facto, é verdade. Eu hoje tenho que ter, e não creio que isso é bom, eu hoje tenho que ter segurança na minha vida pessoal. Já sabe porquê? Hoje? Porque escumalha do vosso partido e de outros andam a atacar-me há não sei quantos anos. Porque me ameaçam na rua, já me tentaram matar, apedrejar, porque há ameaças de bomba sobre a minha casa. É por isso, Jorge Pinto. Sabe, o Jorge Pinto não sabe o que é isso. Sabe porque é que não sabe o que é isso? Porque nunca pôs a nu, nunca enfrentou o sistema como eu o enfrentei. Não sabe o que é olhar as pessoas na rua, quando passam, e dizer assim, você está contra nós e eles estão ilegais? Estou. Se cometem crimes? Estou. Se estão a receber subsídios indevidos? Estou. Isto gera, de facto, raiva. Gera ódio nas pessoas. Mas sabem quem? Em quem não cumpre. É quem não quer cumprir a lei. Não é como os senhores. Sabe o que é que teve aqui a dizer? Teve basicamente a dizer isto. Eu sou o candidato de chacha, de treta. Não diz nada. Eu sei que gosta de se rir, mas ria-se para as pessoas. Rio muito. Pode-se rir dos portugueses, que eles pode ser que no dia 18 lhe deem uma prenda antecipada. Uma prenda que faz anos nesse dia. Espero que dê ao meu pai que no dia 18 tenha essa equilibrar os tempos. Conclua, André Ventura. Não me dá lições de vida, porque isso eu não aceito, muito menos de si, que francamente é um pirralho na política. Eu não aceito isso. 2, não aceito que me venha aqui dizer que ama Portugal e ama os portugueses. Não. Os senhores amam uma vida de chacha, um Portugal de chacha, uma conversa de chacha, que finge que gosta muito de pôr cravos, dizer que está tudo bem, e ignoram as pessoas que são vítimas de crimes, as pessoas que vivem em bairros onde são assaltadas, onde têm que lutar pela vida, onde as pessoas sentem a pobreza a cada dia que passa. Os senhores estiveram a apoiar governos, como o governo do Partido Socialista, que lhes fez perder todo o tipo de rendimento que tinham, estão hoje mais pobres. Isso não é o André Ventura, é o Jorge Pinto. Então não me venha falar de amor a Portugal. Se há alguém... Olha, sabe outro exemplo? Eu não ando a pôr bandeiras LGBT e bandeiras da Palestina aí pelos monumentos, Jorge Pinto. Eu só ponho uma bandeira, não se ria, olhe-me na cara. Não se ria. Olha, não se ria. Sabe qual é a única bandeira que eu ponho nos monumentos? É a de Portugal. Não é a dos LGBTs, nem da Palestina, nem a bandeira do Irão, nem a da Venezuela. Não se ria. É o que vocês fazem. Eu faço que eu lhe mostro uma foto sua com bandeiras LGBT e da Palestina. Não precisa, pois não, porque tem muitas. Eu só tenho uma bandeira. Sabe qual é a minha bandeira, Jorge Pinto? Sabe qual é? O meu coração, a minha bandeira, sabe qual é? Ria-se lá um bocadinho mais. É por
Portugal. Agora faça uma coisa, aprenda. Aprenda. André a amar Ventura, Portugal. peço É isso que devia desculpa, fazer. mas tenho que equilibrar os tempos. Não, Jorge Pinto. o André Ventura vem sempre todo acelerado para estes debates, a querer dizer muitas palavras e ouvir pouco. Mas hoje está a ter de ouvir, não está habituado a ser confrontado, hoje está a ser confrontado. E já deveria saber, repito, pelo tempo que partilhamos no Parlamento, que esse seu estilo, essa sua teatralidade, a mim não me influencia nada. Sim, nada o influencia. Eu insisto. Conheço o país como poucos, conheço muito bem. Amo o país real. É humilde eu também. amo o país humilde real. também. Aquele país que eu sei que existe, que não é Olha, o quer que eu país... dê um exemplo já? Não, André Ventura, peço desculpa, olha a diferença de tempos. Cabeça. Não, É eu o só país queria- que eu conheço das pessoas. Não conseguiu condenar o que aconteceu na Assembleia da República hoje. E, portanto, não conseguiu condenar. condeno com todo, sem problema nenhum. Sabe porquê? Porque eu estive lá Sim. e eu vi uma E manifestação atirou pedras com aos milhares polícias? de pessoas. E atirou pedras com aos milhares de polícias? pessoas. E essas Com as bandeiras pessoas, LGBT com muitos na- jovens, na- portanto, uma vez nas mais, faixas. não Queimou deixemos cartazes. enganar-nos a achar que os André jovens Ventura, estão vamos deixar convencidos ouvir. pela extrema-direita. Vi uma manifestação intergeracional, interregional, que é um reflexo do país. Aquele país ao qual eu quero dar visibilidade, insisto. Quer dar visibilidade, mas ainda não tem as assinaturas necessárias, ou como é que está esse processo? Olha, é uma boa pergunta, até porque aproveito para fazer um anúncio ao país. Não só tenho as assinaturas, como as vou entregar no dia 17 de dezembro, convido todos a lá estar também, e anuncio ao país quem é a minha mandatária, que é a advogada Leonor Caldeira, vencedora do prémio Nelson Mandela, uma advogada ainda mais jovem do que eu, que é um reflexo daquele país ao qual eu quero dar visibilidade, e uma advogada que André Ventura deve conhecer muito bem, porque foi quem garantiu que André Ventura fosse condenado em tribunal. É mesmo E, verdade. portanto, Primeiro- fica aqui o anúncio, não só Não, tenho as ainda bem. assinaturas, como vou com muito orgulho ter uma mandatária que representa Jorge, o Portugal do futuro que eu quero Isso era o dar ideal para o fim do visibilidade. debate. É que a sua advogada é aquela que esteve contra chamar bandidos a pessoas do bairro da Jamaica que tinham atacado que o polícias. condenou. Que tinham atacado polícias, que tinham traficado droga. Só mostra uma coisa. É que o condenou. Há Deixa-me lá apenas um terminar. condenado nesta Está a mesa dizer- e não sou eu. Está a dizer que... pode ter a certeza. Pois tem. E quando for para dizer que os ciganos têm que trabalhar, que pois os tem. bandidos têm que ser postos na prisão, que os corruptos têm que ir para a prisão, eu vou continuar. Ameacem-me o que quiserem, eu vou continuar. Mas ainda bem que escolheu essa advogada como mandatária. Mostra bem qual é o país que representa. Sabe qual é? É o país da bandidagem. Não fico nervoso. É o país dos... Eu não estou nervoso. Está. É o país dos subsidiodependentes. É o país daqueles que querem continuar na mama de abril. Pois eu tenho uma notícia para si. Nas sondagens eu estou em primeiro. Espero ganhar no dia 18. Não se ri porque está em último, ou nem aparece. Eu estou em primeiro. E, portanto, se estiver em primeiro, vou-lhe dizer uma coisa. Sabe o que é que vou acabar? A primeira coisa com que vou acabar no dia 18 é o país da mama que os senhores criaram durante 50 anos. O país da mama. E aí, eu vou-lhe mostrar quem é que conhece o país. Temos é quem muito quer pouco pôr tempo o país na ordem. até Eu ao quero pôr final. o país na ordem. O senhor quer pôr o país na mão dos bandidos. André Ventura, Essa é a nossa diferença. já conhecemos a sua posição em relação a esses temas. Tenho um último tema para terminar, uma vez que este ano o Fórum Económico Mundial elegeu a desinformação como o perigo número 1 para as democracias e o próximo Presidente, obviamente, não pode desvalorizar esta ameaça. Que responsabilidade têm as plataformas e os próprios políticos no que lá se difunde? É uma excelente pergunta e obrigado por ter trazido a debate. Deixe-me só dizer que pôr na ordem, quer dizer, nós 2 meses depois de eleições autárquicas, o Chega já perdeu sei lá quantos representantes autárquicos. Portanto, André Ventura não consegue Livre pôr não a os tem. casa na ordem, quanto O mais Livre não o os tem. país. Por isso é que não perde. Sobre isso, a pergunta O é Livre não tem importante. autarcas. O próximo Presidente da República, Não perde. que vai ter um mandato de 5 anos, ou provavelmente de 10, olhando para a história da nossa Segunda República, vai atravessar alterações profundas geopolíticas. E nós estamos num momento em que se tenta decidir e definir o futuro de Portugal e da Europa entre a Casa Branca e o Kremlin. E aqueles que estão alinhados com essa visão, seja com a de Vladimir Putin, que tem apoiado historicamente os grandes aliados de André Ventura na Europa, seja Donald Trump, onde André Ventura tentou ir à tomada de posse, mas ficou à porta a fazer TikToks, todos aqueles que estejam ao lado destes 2 autoritários, contra os interesses europeus, contra os interesses portugueses, também ao nível da Como é que pode dizer desinformação, uma coisa porque é isso que está em cima da mesa, são traidores dos portugueses Clara Sousa, e do país. eu queria mostrar- Portanto, que fique claro que o que está em cima da mesa é um risco. São ataques à nossa maneira de viver, à nossa maneira de ser democracia. São ataques que não são normais. Aqueles vídeos que as crianças portuguesas veem diariamente de ódio, com cantigas a instigar o ódio, que depois levam a casos como aquele que vimos em Sinfãs, onde uma criança teve 2 dedos decepados, aquele interior que nós políticos continuamos a dizer que deve ser habitado, que deve ser populado, quando nós temos uma mulher brasileira que decide viver para o interior de Portugal, ter lá o seu filho, ter lá a sua família e ver a sua criança perder 2 dedos, algo não está bem. Estamos e no isso final. parte também da Estamos no final, desinformação dou-lhe nas 30 redes segundos, sociais porque- e aqueles que alinham nisso são traidores do país e dos portugueses. Seu Jorge Pinto, Eu só 30 quero segundos dizer, para responder. o que hoje vejo mesmo grave é crianças a serem confrontadas com conteúdos
sexualizados e LGBT quando têm 8 anos e 9, conforme várias mães têm denunciado. É isso que é grave. E, no entanto, não defende É o senhor restrições. O que eu defendo é que se proteja as crianças da ideologia de género e de conteúdos pornográficos, como estes senhores defendem, que se continua a fazer. E os adultos, daquilo que pode trazer a inteligência deixa-me só artificial. mostrar André isso. Ventura, eu Claro, disse que era pouco. É porque nós temos que confrontar estes sonsos com isto. O livro quer o fim da NATO. Está aqui o livro, quer. Agora, ria-se lá mais um bocadinho. rio. Mas Já olha, apontem lá disse- ela já rir-se disse que agora. me rio muito de Olha, si. o livro deseja Já o disse fim que da me rio NATO. muito de si. Sabe o que é que você é? Vocês são uns sonsos. Vocês são uns sonsos, vocês querem o fim da NATO. Porque palavra querem nos pôr final- na a palavra final é pode ser de- dele. é de Mas agora Jorge eu tenho que o Pinto. confrontar com isto. Mas tem que ser muito Os senhores curto, querem o André fim da Ventura, NATO, peço sabem desculpa. porquê? Os senhores não querem os nossos aliados tradicionais. Os senhores querem aliar-se com a China, com a Venezuela. Então, se querem o fim da NATO, têm que querer isso. Os senhores querem Já aliar-se com as percebemos. piores ditaduras de Jorge Pinto, todas. pode Sabe o que é responder. isso, Jorge Pinto? É irresponsabilidade e não estar nisto a sério. Mas como não está nisto a sério, vamos nos rir todos, porque André, essa candidatura também é uma brincadeira. eu peço-lhe, e, por portanto, favor, para dar os vamos últimos deixar segundos isso a seguir para Jorge frente. Pinto. Para Beba um responder. bocadinho de água e ouça a resposta, porque a ver se aprende alguma Está aqui, coisa. olha. Aquilo que está a acontecer a Portugal e à União Europeia vai definir as próximas décadas do nosso país. Vai definir as próximas décadas da vida das portuguesas Depende ou não e o dos fim da NATO. portugueses. Não. Aquilo que eu quero é que haja um Presidente da República que esteja à Conversa altura de dos chacha, acontecimentos, como sempre. que perceba o que é que essas alterações significam e que perceba quem são os seus aliados. Eu sou um europeísta convicto. também eu. Eu quero que se possa Estamos de criar acordo. uma comunidade europeia de defesa. Eu quero que se invista em interoperabilidade dos sistemas de E a NATO? defesa e quero que se aposte na defesa em todas as suas dimensões, Já explico. incluindo o combate A NATO? à desinformação. A NATO? E é precisamente por isso que eu estou neste debate a sério, contrariamente a André A Ventura, NATO, que Jorge está, Pinto. como em toda a sua carreira Jorge política, Pinto a brincar com os e portugueses. André Ventura. Jorge Pinto, André Ventura, muito obrigada.